Mas o Cáucaso é mais perigoso do que a Ucrânia. Porque o Cáucaso mais o Irã bloqueia a Europa da China. Tá? Bloqueia a Europa da China. É uma paulada. É uma paulada, Abílio, Ana Rita, um abraço. É uma paulada bloquear a Europa da China. É uma paulada. A verdadeira nova construção de fronteiras e de um mundo, vamos dizer, menos dependente do continente europeu, decorreria da construção desse Cáucaso fechado, que é uma questão de posição geográfica, nada mais do que isso, com a aliança russo-iraniana. Fecha. Não adianta, você vai passar pela Turquia, mas passando pela Turquia você tem que passar pelo Irã. Peguem os mapas e vejam. Não é? Se você bloquear o Cáucaso e bloquear, o Irã já está bloqueado. Acabou. A Europa não chega. Vai ter que dar uma volta imensa para chegar à China por via terrestre, não é? E, quiçá, também por via aérea. Tá? Esse tipo de embargo pode ser estabelecido. Tá? Então, é muito complexo. Na Geórgia, se vocês querem saber como é que está a coisa, né? Eu tive um amigo recentemente na Geórgia, nessa semana, e ele me disse o seguinte, que na Geórgia existe uma certa divisão da sociedade, alguns mais jovens são mais vinculados às ideias que emanam do chamado Ocidente, mas que você tem um parlamento hoje que é francamente favorável à Rússia, tá? Entendeu? Então, é possível, tá? É possível, a filha do Lavrov teve na Geórgia, teve um protesto lá, me parece num casamento e tal, mas é possível, gente, que nesse momento seja muito difícil para a OTAN, né, convencer a Geórgia a não fazer um acordo com a Rússia, mesmo com a Ossétia e com a Abkhazia, né, com as condições que existem lá. Tá com cheiro, não quer dizer que vai acontecer, que a aliança russo-iraniana possa estabelecer uma marca importante de cooperação energética, de cooperação no setor de transportes, no setor de telecomunicações e talvez até no próprio setor militar com o Cáucaso Sul, e a partir daí você trava a Europa em direção à China. Mas eu não acredito que não vá ter reação. Então, se isso acontecer, eu acredito que a reação vem da OTAN. E se, por acaso, os azeris tentarem impedir essa união, a reação vem da Rússia e vem da China. Não vem só da Rússia e do Irã, não. Vem da China, porque a China meteu a mão nessa cumbuca. A China meteu a mão na cumbuca ligando o Irã à Arábia Saudita. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. O Zelensky estava na reunião da Liga Árabe antes de ir para o G7. Tá? Quem convidou o Zelensky para a reunião da Liga Árabe foram os mesmos países do Conselho de Cooperação do Golfo que ainda, de alguma forma, mantêm vínculos com o Ocidente, mesmo que estejam conversando com a China. Tá? Então, me parece que você pega, por exemplo, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, os países do Cáucaso, sabe o que está acontecendo com essa turma toda? Está todo mundo olhando para que lado as coisas vão. Porque nenhum desses países, per se, né, por si próprio, tem condição de estabelecer uma política externa hostil a um dos lados envolvidos nesse conflito. Então está todo mundo meio que assim, sem fechar a porta, esperando para ver para que lado deve ir, de acordo com o que for o resultado, talvez, do conflito na Ucrânia. Mas se fecharem a porta para um dos lados no Cáucaso, a guerra explode. Isso deve ser depois da eleição turca. Tá? Tem o Turcomenistão também, Paulo Henrique, onde você sabe, Israel abriu uma embaixada recentemente, teoricamente bloqueando o espaço do norte do Irã em direção ao Cáspio, se acreditássemos que uma aliança com o Azerbaijão realmente seria, ou seja, de caráter estratégico para Israel. Tá. Mas me parece que esses países estão sendo muito... Essa fala, dessa videoconferência divulgada publicamente do Putin e do Raisi, é muito sintomática. É um recado muito claro para o Azerbaijão. É um recado para o Azerbaijão dizendo o seguinte, olha, ou venha conosco, ou você vai ter que nos enfrentar. Porque o Putin fala muito claramente, ele diz assim, olha,
presidente Raisi, espero que os azeris assinem rapidamente acordos com o Irã. Não, tem muita gente em cima do muro, Vitor, muita, mas assim, é uma situação até de prudência desses países que talvez não tenham poder dissuasório, não tenham poder econômico e tal, não tenham toda essa... no sentido de poderem, de alguma forma... porque, veja, uma coisa é a Rússia elencar os Estados Unidos como inimigo, os Estados Unidos elencar a Rússia como inimigo. Outra coisa é você imaginar que o Cazaquistão, apesar da limitação geográfica, né, das fronteiras com as ex-repúblicas da Ásia Central, com a China e com a Rússia, também, de alguma forma, sem muita margem em relação à questão dos mares e tudo mais, mas que ele possa tomar partido aí. Muito menos, por exemplo, a República da Armênia, muito menos uma república da América do Sul menor, não é? Então, olha, Márcio, como é que eu vejo esse encontro? Você sabe que os indianos eles têm uma política externa muito pragmática, independente. A Índia estabelece um acordo de cooperação militar com a Armênia e é o maior cliente de armas de Israel. Pra você ter uma ideia, tá? Então são os famosos chamados paradoxos. É o maior cliente hoje, em relação à curva exponencial de crescimento de recursos energéticos oriundos da Federação Russa, maior no sentido do crescimento, e, da mesma forma, não deixa de fazer manobra militar com os Estados Unidos. É uma política independente. Então, quem cismou aqui no Brasil que o Brasil deva ser objeto de um lado ou de outro? Está errado a Globo, está errado o Estadão, está errado a Folha, o Valor Econômico, quando querem que o Brasil bata palmas e faça coro para o Zelensky, mas está errado também quem quer que o Brasil brigue com a União Europeia e com a OTAN. Então é importante essa ambiguidade estratégica. É importante essa ambiguidade. Para nós, particularmente, nós somos um país, nós estamos com um viés de alta na balança comercial, preço dos combustíveis caindo, o que deve gerar um incremento, inclusive na economia interna, baseado que você vai ter diminuição de frete, você vai ter diminuição de custos, você vai ter aumento do poder de compra, né? Então você está tendo... E veja, por exemplo, em outras situações... Guga, eu acho. Vou nem repetir isso, mas eu acho. Tá? Você vai ter em outras situações, exatamente, arte militar, você vai ter em outras situações um privilégio violentíssimo para o Brasil. Baseado em quê? Você tem restrições impostas por embargos recíprocos entre as potências beligerantes. E você tem o Brasil que negocia com todo mundo. Nós não deixamos de comprar fertilizante, combustível, fazer negócio com carne, fazer negócio com minério, com commodities de todo tipo, nessa via de mão dupla, com a Rússia, com a Belarus. Não deixamos de fazer negócio, não. Incrementamos esses negócios. Eu estou falando como país, tá? Não estou falando... Não entrem nesse maniqueísmo infantil, de esse governo, aquele, outro, não. Estamos falando como país, com perspectiva de país, tá certo? Com perspectiva de país. Diplomacia de gente grande. Tá? É isso, João Pontes. É isso aí. Concordo em gênero, número e grau. E as portas estão se abrindo. Para a Rússia chegar na Europa, está impossível. Para a Europa chegar na Rússia, está impossível. Quem que essa turma vai procurar? Quem comprava produtos da Rússia, que não pode comprar produtos da Rússia, vai vir aqui procurar no Brasil, é claro. Tá? Da mesma forma, quem comprava, por exemplo, produtos da Europa, que não pode fazê-lo em função de limitações do comércio marítimo, embargos, sanções que atingem terceiros, vai vir todo mundo bater na nossa porta. É muito boa a perspectiva. É muito boa a perspectiva, não é? Não, Márcio, exatamente. Mas eu acho que nesse caso, por exemplo, né, da própria identidade cultural da Índia, não é? Tem muito a nos ensinar. Nós temos que pegar os aspectos positivos, seja da cultura chinesa, seja da cultura da Índia, seja da cultura islâmica, seja da cultura europeia, tudo tem, seja da cultura eslava, todos têm a nos ensinar. A nossa perspectiva. Agora, como gente grande, tá? A única coisa que eu tenho aqui para dizer para vocês que eu acho que não pode ser esquecida. Nosso comércio exterior vai bombar.
nós vamos conseguir fazer negócio com imposição de cláusulas que remetam à transferência da matriz tecnológica, não é? O José de Oliveira está muito bem colocando aí, haja vista a posição da Turquia. Veja, a Turquia que conversa com a Rússia, que incrementa negócio com a Rússia, que não fecha o Mar Negro para a Rússia e que vende drone para a Ucrânia. Porque já está acontecendo. É só vocês pegarem as análises mais bem feitas e objetivamente construídas, vejam o gráfico da nossa balança comercial em relação aos nossos vizinhos. Vejam o viés da nossa balança comercial. É porque não tem mistério, gente. O território é muito grande, as terras são férteis.